Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado. Como está você? Como está a sua família? Estamos aqui mais uma noite, noite de segunda-feira, dia 22, para liberar uma palavra sobre o seu coração, para liberar conhecimento para você aqui no nosso podcast, no nosso Neurocast. Estamos aqui hoje com uma mulher maravilhosa, bênção de Deus. Ela é psicanalista, enfermeira e sexóloga. Gente, o negócio hoje aqui vai ferver. Estamos também com a Átila. Átila, nosso amigo Átila. Só sou Babi. Nosso amigo Átila, que é um dos nossos patrocinadores aqui do nosso podcast, também aqui do programa na Caçula FM. Átila, vamos falar um pouquinho sobre a Barbearia Show. Fala um pouquinho aí. A Barbearia Show fica na Avenida Lagoas, 444, em frente à Atual Texto. Aberta das 8h30 até as 7 da noite. Então você que é de Vitória da Conquista ou tá passando por Vitória da Conquista e pensou assim, meu cabelo tá cheio demais, quero dar uma cortada, quero dar um upgrade, quero fazer um relaxamento, quero dar uma progressiva. Átila é a pessoa certa para isso. Então você, se possível, está aqui em Vitória da Conquista e quer dar um tapa no seu visual, vá lá na Barbearia Show, na Avenida Lagoas. Gente, também um dos nossos patrocinadores é o Sítio Gileade, o pessoal lá de Barra do Choça, que tem nos patrocinado e que daqui a algum tempinho, já, nós estaremos aqui tomando café do Sítio Gileade. Eu quero agradecer a Jamile, que está aqui conosco, a Átila, a nossa pastora Lourdes, que está ali na sonoplastia hoje, fazendo algo maravilhoso. Gente, muito obrigado você que está nos assistindo, você que tem nos acompanhado. E hoje, exclusivamente, nós temos aqui pergunta de um ouvinte aqui, não só do programa, mas também ouvinte do nosso podcast lá no YouTube que temos assistido. Vamos começar agora. O tema de hoje, sexualidade. Gente, algo incrível, algo maravilhoso. Antes da gente começar de fato, é claro que a gente já vai começar, mas antes da gente entrar literalmente na nossa conversa, eu quero ler um texto bíblico que está em Gênesis capítulo de número 2, verso de número 18. Depois que a gente leu o 18, a gente vai pular um versículo, 2 versículos, 3 versículos e vamos ler o verso de número 21. Vamos lá? Eu vou pegar aqui minha Bíblia e vai falar assim, ó, no verso 18. Disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjuntora, em outras traduções, auxiliadora, que lhe corresponda. Lá no 21 vai dizer bem assim, ó. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem e este adormeceu. Tomou então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. Disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai, a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonhavam. Assunto polêmico. Assunto maravilhoso. A Átila tá rasgando a Bíblia. Você leu alguém, né? Já ficou nervoso. Gênesis, capítulo 2, verso de número 18. Átila, dá uma introduçãozinha aí sobre esse texto aí que a gente leu aqui, de Gênesis, capítulo 2, já que você se dispôs a abrir a Bíblia e perguntar. Dá uma introduçãozinha aí sobre Gênesis, capítulo 2, verso 18 que a gente leu, o 21 e o que a gente prosseguiu. Então, primeiramente, boa noite ao ouvinte e o pessoal da Caçula FM 87.9. Esperamos que vamos aprender essa noite algo, principalmente da parte de Jamil, né? Sexóloga eu não sabia, não. Eu achei que era só... Você não viu o cartaz, não? Não, eu não reparei direito, cara. Pois é, lá tinha sexóloga. Mas então, sobre o capítulo 2 de Gênesis, é o propósito de Deus, a constituição e a construção da família. Isso aí é inegociável. Eu vi o pastor Cláudio Duarte, estava numa roda de mulheres, quando elas perguntaram
para ele assim, você faria um casamento homossexual na sua igreja? Ele disse assim, não, e eu explico por quê. Porque existe coisas que é inegociável. Aí perguntou para elas, você negocia aquilo que não é seu? Elas disse, não, então, as regras são de Deus e, e Deus não, e a gente não negocia aquilo que não é da gente. Então, ele deixou muito bem claro que Deus constituiu uma família e homem e mulher, esse é o padrão de Deus, né? E a gente vai discorrer aqui, ao decorrer do programa, essas falas e essas polêmicas. Né, Jamile? Exatamente. Eu preparei algumas perguntas aqui e eu acho que eu não vou fazer essas perguntas de cara. Mas eu queria perguntar algo para Jamile. Jamile, como que a gente pode identificar hoje a respeito da sexualidade no meio cristão? Bom, primeiramente, boa noite a todos, aos ouvintes da Caçula FM, a vocês que estão acompanhando o Neurocast. Continue acompanhando, vem muita informação boa por aí hoje e também nos próximos programas. Não percam a oportunidade de continuar aprendendo. Vou reafirmar aqui minha apresentação. Eu me chamo Jamile, sou enfermeira, tenho especialização também em saúde da mulher. Então, a gente acaba acompanhando esse contexto, né, nos atendimentos também, porque é uma demanda, sempre foi e continuará sendo uma demanda, né, porque é uma necessidade básica do ser humano, essa questão da sexualidade. E, Raniel, quando você me pergunta, né, como se dá essa questão do entendimento, é isso? Isso. A sexualidade, hoje, ela tem tido uma receptividade um pouco melhor, né? Dentro do ambiente cristão. No entanto, nem sempre foi assim. Houveram os momentos em que a sexualidade ela foi, sim, tratada com muito tabu, e hoje, em alguns ambientes, ela acaba sendo um assunto muito rejeitado, Ainda né? continua, né, Evitado, basicamente. exatamente. Justamente porque o povo não detém do conhecimento. Então, quando a gente não conhece algo, principalmente no meio cristão, a gente evita trazer a exposição para que não se escandalize, que não passe algum tipo de informação deturpada. No entanto, a gente esquece que quando a gente abdica dessa propriedade, que é o assunto sexualidade, alguém toma a frente para falar sobre isso. Quando uns não falam, Exatamente. querem E falar. quando a igreja recua sobre esse assunto, o inimigo ele avança. E ele investe pesado, porque como a Átila falou, a família ela é constituída enquanto primeiro ministério dado por Deus ao homem. Então, é onde justamente Satanás ele vai investir e atacar pesado, porque se eu atinjo a construção da família, eu automaticamente enfraqueço a base e desestabilizo todo o projeto de Deus. E aí cabe a nós, que temos esse conhecimento, que temos o acesso à palavra, saber, né, e nos posicionar diante desse assunto. Se a gente quer realmente lutar, bater de frente e expor a verdade como ela realmente é claro que diante das nossas crenças, né, conforme o que a gente acredita, em momento nenhum desrespeitando o próximo, ferindo o próximo, mas sempre falando a verdade. E assumir realmente esse posicionamento, porque é um assunto que ele precisa ser debatido para que as pessoas de dentro da igreja não procurem essas informações fora da igreja. Porque com certeza, junto com essa informação, vai vir uma bagagem extra aí que não está dentro do nosso manual de instruções. Jamile falou algo interessante e eu queria deixar explícito isso para você que está nos ouvindo aqui no nosso podcast também na Caçula FM, que é o seguinte: nós não estamos aqui para atacar ninguém. Nós estamos aqui para trazer conhecimento com base naquilo que nós acreditamos. Exatamente. Então nós pedimos a sua plena compreensão sobre tudo que a gente vai falar aqui, mesmo que não sei, você faça parte ou não faça parte de algo que nós iremos tratar aqui, mas eu peço você que continue conosco. Nós agradecemos você por estar até aqui. Jamile, agora eu quero entrar num assunto meio um pouquinho meio delicado.
nesse momento delicado. Eu vou lançar o fogo da fogueira e vou E a gente sair apaga. fora. Eu preparei umas perguntas aqui, como eu falei, e uma das perguntas foi uma pergunta de uma pessoa que fez para mim trazer para aqui hoje. E a pergunta foi a seguinte, uma das perguntas, já vou começar assim, já para a gente deslanchar. Casal cristão, o casal que é cristão. A pergunta é para a Jamie Pátila, para mim também, aí a gente, cada um dá a sua resposta. Casal cristão, pode ou não pode assistir filme pornô? Negativo. É uma resposta que eu já tenho na ponta da língua. Porque o que acontece? Eu vou lhe dar uma resposta aqui, tanto no meu ponto de vista enquanto cristã, quanto no meu ponto de vista enquanto profissional, enquanto psicanalista, enquanto enfermeira também. Vamos começar pela fisiologia do nosso organismo. Quando a gente assiste algum tipo de conteúdo pornográfico, seja ele filme ou faz consumo de fotos, o que acontece? Nosso cérebro, ele passa a ser hiperestimulado. E ali existe sim um estímulo sexual, né? Tanto que algumas pessoas utilizam de desculpa para que inicie esse prazer, o que já vem como uma consequência desse consumo exagerado. Quando você passa a adotar esse tipo de prática, fisiologicamente você está condicionando o seu organismo a se adaptar a esse estímulo provocado visualmente, principalmente os homens, que já têm esse visual mais aguçado, né? Porque a gente sabe que a mulher, ela reage na forma sexual de uma forma e o homem de uma forma completamente diferente. Mas o que acontece dentro da pornografia? A pornografia, quando você assiste, seu cérebro libera inúmeros hormônios, inclusive a dopamina também, que são neurotransmissores, que age como se você estivesse fazendo o consumo de uma droga. Então ali você tem um ápice de prazer, não só pelo prazer sexual em si, mas também pela liberação de descarga adrenérgica que você sofre nesse organismo por conta desse hiperestimulação visual. Uma outra coisa que é um ponto extremamente falho dentro da pornografia é uma perfeição inexistente. Por quê? Aquelas 2 pessoas ou 3, sei lá quantas, que estejam naquele vídeo, naquele material, elas estão recebendo e não é pouco para estar ali. Então tá todo mundo de sorrisão de orelha a orelha, tá todo mundo dentro do padrão, né? Esperado pela sociedade, aquele padrão de beleza. É um homem que tem um brinquedo de não sei quantos metros e aí leva para a sociedade aquela imagem de que o homem que dá prazer à mulher é um homem que tem um órgão sexual grande. A mulher, ao mesmo tempo, é aquela mulher que tem a mama empinadinha, que tá tudo no lugar, que tá magrinha, que tem aquele bundão, que faz aquele escarcéu, aquele teatro maravilhoso, né? Aquele desempenho sexual, como se a mulher também, que passou o dia todo dentro da rotina, arrumando casa, cuidando de filho, dando conta de trabalho, ela tem que chegar e superar aquela pessoa que está sendo paga para fazer aquilo. E a mulher que está dentro de casa, ela com certeza não vai alcançar aquele padrão como se fosse imposto. Uma obrigação. Exatamente, porque quando o homem ele visualiza aquela mulherão, né, fazendo toda aquela encenação, ele quer que a mulher se iguale à condição que a mulher do vídeo esteve. E aí já começa a iniciar as frustrações dentro do relacionamento. E aí esse homem, ele vai deixar de procurar a mulher porque, poxa, aqui no vídeo eu consigo ter uma mulher muito mais bonita, mais atraente, uma mulher que não tem estria, uma mulher que não tem peito caído, é uma mulher que tem uma desenvoltura sexual massa, bacana, que vai me satisfazer. Minha mulher não dá conta disso. Então, por que eu vou mexer com ela? Ela vai dizer que tá com dor de cabeça, que tá cansada, que tá isso. Eu preciso me esforçar para conseguir estimular essa mulher. E com a pornografia, não. Eu aperto um botão, eu tenho acesso à minha zona de prazer. Outro ponto, homens
Isso aí já fica de alerta para vocês que consomem conteúdo pornográfico. Isso já é comprovado cientificamente. Homens que fazem consumo de material erótico, eles tendem a ter ejaculação precoce, justamente por conta dessa hiperestimulação, dessa ausência no contato. Então, o que que nosso organismo pensa? Bom, eu tô hiperestimulando, então em poucos minutos eu libero esse homem aí no prazer, né? O homem ele já tem a ejaculação ali, que é o que a gente chama de ejaculação precoce. Quando esse homem vai para o relacionamento real, homem e mulher, ele também não consegue estender esse prazo. E aí ele se sente frustrado, se sente menos homem, e a mulher automaticamente se sente menos desejada, porque aquele cara ele não conseguiu manter um tempo linear suficiente, não se preocupou com a satisfação sexual dela, então gera toda uma bola de neve que está associada ao consumo do conteúdo pornográfico. E isso eu só falei da condição fisiológica, eu nem entrei na questão cristã. Então, assim, se eu não tivesse aqui falando com a visão bíblica, só por aí já aconselho a vocês a descartarem o consumo da prática. E dentro da visão cristã, a pornografia ela é claramente vista como um adultério. Porque o que acontece? Você traz para o leito do casal, que é um leito que a Bíblia ela deixa bem claro que tem que ser um leito puro, o leito do matrimônio é um leito, deve ser puro, e pelas duas pessoas. Não existe 3, não existe 4, nem 5 pessoas. Quando você insere uma terceira pessoa na história, você está automaticamente trazendo o adultério para dentro do seu lar. Você deixa a sua mulher, né, sua donzela, sua gazela formosa, e passa a consumir uma pessoa virtual, ali visualmente. Da mesma forma, mulheres também, porque hoje a gente acredita que só homens consomem conteúdo pornográfico. E isso é uma mentira, tá? Mulheres, elas também tendem a consumir. E ainda que não seja dentro do casamento, fora do casamento, é a mesma explicação. É válida para em ambos os momentos. Átila, isso. Rapaz, já falou quase tudo. Sobrou o quê também? Tem que botar limite no tempo. a pergunta foi a seguinte: casal cristão pode ou não assistir filmes pornográficos? Na minha visão, não. E Jamil falou uma coisa interessante sobre ejaculação precoce. Eu acho que tem também um efeito contrário também. Eu acho que o homem usa dessa artimanha dos filmes pornográficos para não ter uma ejaculação precoce com a esposa. A partir do momento que ele consome conteúdo, ele usa dessa artimanha para que não haja uma relação de ejaculação precoce. Então tem um efeito também que o homem usa. Ele tenta usar como um remédio, uma Exatamente, solução. exatamente. No entanto, Eu até pensei que ela ia falar isso, mas ela não falou, eu complementei. Então, mas assim, eu acho que na minha visão, como homem, eu acho que isso estraga demais a relação. Estraga muito a relação. Você tem um casal que firme em Cristo Jesus, com pensamento em Deus e uma construção em Deus. Eu acho que é muito pobre essa questão de você trazer um conteúdo pornográfico para uma relação sexual. Eu acho muito pobre. Prejudicial. Prejudicial. Muito prejudicial. Átila, o que você preparou aí para nós? Cara, eu não preparei muita coisa, não. Mas vamos lá, vamos. Vamos lá. Gente, a gente vai dar um intervalo rapidinho, de no máximo 10 minutos. Eu vou colocar 10 minutos, mas é muito ainda. Mas já a gente está de volta. E eu peço você, não perca o que a gente vai falar aqui, porque já a gente vai falar sobre um assunto maravilhoso que foi sobre uma pergunta de um espectador aqui, de um telespectador para quem está nos assistindo e para um ouvinte de quem está nos ouvindo. Então, daqui a pouco a gente está de volta. Você vai ouvir aí uma breve música e a gente já está de volta daqui a pouco.
Nós estamos de volta aqui na Rádio da Caçula FM com o nosso Neurocast lá no YouTube. Gente, tá algo maravilhoso, algo fantástico. Você que está nos acompanhando aí pelo YouTube, e se você quer nos acompanhar diariamente, todos os dias pela manhã, nós estamos com uma palavra de Deus para o seu coração, uma oração pela sua vida para que Deus possa lhe abençoar. Todos os dias lá no Instagram, é só você clicar lá na barra de pesquisa e colocar Raniel S. Ferraz, ou você pode colocar Raniel Ferraz, ou você pode colocar Raniel, provavelmente vai aparecer, ou então você vai colocar Imp Church, IMPCHURCH, Imp Church, e você vai estar nos acompanhando lá no Instagram. Lembrando que nós estamos aqui com patrocinadores oficiais aqui do nosso programa, que é a Átila com a Barbearia Show e também o pessoal lá do Sítio Gileade. Átila, pode prosseguir aí. Então, eu quero fazer uma pergunta a Jamile, né? Ela tá aqui para responder a pergunta hoje. Jamile, a gente tem um dado que casamento de cristão não está durando muito tempo. E comparado com o pessoal que a gente chama do mundo, a gente tem essa linguagem, a gente chama do mundo, tá quase que, os números estão quase que igual. A pergunta, onde que está o erro? E aí eu vou complementar a pergunta. Alguns pastores hoje, eles não aconselham mais os jovens casados. Aconselham os jovens ficarem solteiros por um determinado tempo. Porque casamento é para pessoas mais maduras. E aí estão se casando muito. E na minha época, em 2002, se casava muito cedo. Sim. E aí, casei em 2002 e foram 7 casamentos. Não foi casamento coletivo, mas foram casamentos na mesma época, no mesmo ano. Foram 7. E dos 7, só ficou o meu casamento. Então, assim, não é fácil. Permanecer numa relação não é fácil. E a pergunta é, onde é que está o problema? Será que a gente está... será que as instruções para o casamento, os estudos sobre relacionamento, será que esses pastores eles estão preparados para ensinar realmente? Para aconselhar. Para aconselhar? Átila, eu amei sua pergunta. É um assunto que eu adoro falar. Porque o que acontece? Nós, a vida toda, tivemos uma formação muito deturpada sobre o casamento. A menina, ela cresce ouvindo historinhas, né? De princesas que conhecem o príncipe, que vai vir no cavalo branco, que vai vir toda aquela história apaixonante, que você chega a ficar, oh, meu Deus, que coisa linda. E aí, quando esse príncipe chega, ele tá em cima de um burro, é um cara que não tem nada a ver com o príncipe, é mais o Shrek, é o ogro lá do filme. E aí a mulher, ela fica perdida, porque, poxa, eu fui criada desde pequena para me encontrar, me casar com um príncipe. E da mesma forma, o homem, de certa forma, ele foi criado, né, para trabalhar, para desbravar, para isso, para aquilo, menos para tratar a mulher como ela deve ser tratada. A Bíblia, ela vai dizer que o homem deve tratar a sua esposa, deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja. Quando você me pergunta com relação a casamentos, você mesmo já falou que esses números, eles estão praticamente equivalentes para casamentos cristãos e para casamentos não cristãos. O problema em si não está no cunho religioso do casamento, se ele foi cristão ou não. A raiz do problema está na criação dessas pessoas e no entendimento que ela tem com relação ao casamento. Nós, enquanto cristãos, sabemos que o casamento ele não foi feito para acabar. É uma aliança de vínculo eterno, né? Até que a morte os separe. Então, o que acontece? Hoje em dia, a gente tem muita facilidade em trocar as coisas. Por exemplo, esse microfone deu problema. Eu acho muito mais fácil comprar outro microfone do que levar esse microfone para manutenção. Eu perco tempo levando ele para manutenção, eu me desgasto, eu passo raiva, então
eu vou, pego um novo microfone e coloco aqui. Só que eu me esqueço que esse novo microfone que eu vou colocar no lugar, ele também pode apresentar defeitos. Então, quando eu mudo a minha ótica com relação ao casamento, no sentido de, poxa, eu tô tendo algum tipo de conflito com o meu cônjuge, eu vou resolver enquanto há tempo. Do que eu vou deixar essa bola de neve crescer e lá na frente fica mais difícil da gente desatar o nó. O que acontece hoje dentro dos relacionamentos? A falta de empatia. Hoje, a nossa rotina, ela nos leva a olhar exclusivamente para nós. Se eu chego cansada do trabalho, ou se, por exemplo, vamos colocar aí numa realidade, tá? Que eu sei, compreendo que não é uma realidade da maioria dos brasileiros, mas vamos colocar aí numa situação onde o marido trabalha fora e a mulher trabalha interno, né? É dona de casa, cuida dos filhos, tem esse trabalho mesmo de manutenção do lar. É o meu caso. Então, você trabalha fora, Raniel, o dia todo, leva a patada do patrão, tem aquele estresse, tem conta para pagar e você chega no final do mês e você não tem o dinheiro para pagar. A gente sabe que o homem, ele é movido emocionalmente por essas pressões da responsabilidade que a gente sabe que o homem acaba assumindo e é de cunho masculino mesmo assumir isso daí. E sua mulher tá em casa, passou o dia todo cuidando de menino, desgastada, arrumando criança, arrumando casa, dando conta de tudo. Quando você chega em casa, você tá tão carregado da rotina lá fora, que, por exemplo, se você chegar e ela não fez o carpé, já é um motivo para você já se chatear com ela. Só que se você consegue manter a paciência, que é o que falta hoje dentro dos relacionamentos, é enxergar o outro e ser paciente, você consegue resolver esse problema naquele momento e deixar que esse problema venha acumulando e vire um problemão lá na frente. Quando você me pergunta o que você faria para evitar esse tipo de problema, né? Que se destampe num divórcio lá na frente. Eu acho que as pessoas elas têm que se enxergar mais. Bauman, e ele não é cristão, Bauman é um filósofo, tá? Lá da sociologia. Zygmunt Bauman, ele vai trazer toda uma literatura discorrendo sobre a sociedade líquida. Ele traz um tema sobre sociedade líquida, amores líquidos, e ele vai discorrer justamente sobre isso, a efemeridade dos relacionamentos. O quanto as pessoas querem velocidade no desenvolver dessas relações, sejam elas interpessoais, como amizades ou conjugais, né, dentro do casamento. E todo esse acelerar da coisa acaba influenciando. Nós tendemos a acreditar que o amor é um sentimento avassalador, que você olha para a pessoa e já fica, meu Deus, eu amo essa pessoa, eu mato e morro de paixão. Só que o amor, ele não é isso. E hoje os relacionamentos acabam justamente com essa justificativa de o amor acabou. Então não tem mais por que a gente estar junto. E se esquecem que o amor é uma construção diária. Ninguém conhece ninguém e entra dentro de um relacionamento já amando a pessoa. A gente conhece os defeitos, a gente conhece os porquês que a gente levanta, que a gente elenca para querer estar perto daquela pessoa. E quando esses problemas começam a acontecer, a gente vai se distanciando, se esfriando e se esquece do porquê que eu quis assumir um compromisso de estar com aquela pessoa, de querer aquela pessoa na minha vida. Então eu deixo isso de lado e passo a acreditar somente no sentimento. A Bíblia vai dizer que o coração do homem, ele é enganoso. Então a gente não pode deixar nos guiar somente pelas emoções, tá? A gente precisa colocar um pouco do racional nisso daí também. Poxa, meu relacionamento tá ruindo. Por quê? Onde foi que a gente se perdeu? Porque no momento em que eu aceitei me casar, ninguém colocou uma arma na minha cabeça e me obrigou. Lá atrás, antigamente, os casamentos eram arranjados, né? E a gente via uma menor quantidade de pessoas se divorciando. É claro que existiam casos de infelicidade dentro do relacionamento, isso é indiscutível. Mas existiam também aqueles relacionamentos que foram arranjados e que as pessoas aprenderam a se amar, aprenderam a conviver
com as diferenças de um e de outro. E hoje que as pessoas têm aquela explosão, viu na rua, beijou, achou que tá amando, porque tem uma descarga também hormonal ali envolvida, né? E acha que aquilo que aquela pessoa já é pro resto da vida, e se casa sem saber da tamanha responsabilidade que é uma formação de uma família, né? Porque a partir do momento que você se une, pai e mãe vira parente e sua família é exclusivamente aquela E pessoa. a gente nota também que as pessoas não querem lutar pelas outras, né? Assim, desiste muito fácil. Exatamente. E é o que eu te falei com Sobre relação quando você falou do ao microfone microfone. aqui, Não era eu sobre pensei nessa microfone, questão, eram porque sobre eu pessoas. pensei nessa questão, as pessoas não querem lutar. É A verdade. primeira luta que vem já chuta o balde, né? E se esquece que quando a gente chuta o balde, a gente vai passar pelo mesmo processo. Eu, particularmente, acho muito mais fácil eu sabendo qual é o defeito desse microfone, eu trabalhar em cima desse defeito, do que eu assumir uma nova pessoa, criar novos problemas e quebrar a cabeça novamente para tentar corrigir coisas que eu não estou adaptada. Eu já me peguei pensando, assim, dentro do relacionamento, de você querer voltar àquela fantasia da conquista, de conquistar outra pessoa, de tentar... Tudo Do fantasia, início, né? Tudo fantasia. Não, ainda dentro da relação. Você fala assim, Sim. poxa, eu quero separar, mas eu quero voltar àquela vida de novo, de jovem, de conquista, Agora, mas tudo vaidade. isso é importante, é vaidade, porém, existe um detalhe importantíssimo. Essa questão da conquista, eu vou te perguntar, por que não fazer novamente? Porém, dentro do seu mesmo relacionamento, Exatamente. essa questão da conquista Mas é um dos principais fatores, porque Aham. é aquela história, já é meu, eu não preciso mais fazer esforço, já está garantido. E é nesse pensamento que a gente desliza e cai no abismo. Exatamente. Porque se eu me estimulo a fazer essa reconquista todos os dias, se, por exemplo, enquanto homem sai ali na rua, traga uma flor, não tenho dinheiro, eu chego em casa, nossa amor, você tá linda, tá cheirosa hoje, passou um perfume para me receber, tá com uma lingerie diferente, tá com, eu amo Traz seu uma sorriso. diferença. Exatamente, a mulher ela se sente valorizada da mesma forma o homem. Nossa, amor, hoje você trabalhou pesado, vem cá, deixa eu te fazer uma massagem. Vai tomar um banho, vou aqui, massagear seus pés, vou fazer um café para você, vou te preparar a mesa para você se alimentar agora que você chegou cansado. São pequenos detalhes que no cansaço do dia a dia a gente deixa para lá. E a gente nesse nota deixar também, para lá, o relacionamento vai embora. a gente nota também que o homem tem muita dificuldade de conversar. A Com mulher gosta certeza. de conversar. Sim. A mulher gosta de conversar. A gente é mais amarrado para conversar. Isso é um bloqueio que a gente tem que precisa corrigir. Sim. Ô, Átila, também tem um assunto aí ligado à pergunta que você fez para a Jamile, que é a seguinte. Dentro desse assunto assim da separação, tem muita gente também que coloca a desculpa a respeito também. Mas eu casei e eu não gostei do que eu tive. Estou colocando aqui no ato sexual e tal. E aí muitas pessoas têm, mas eu tenho que experimentar antes. E aí foi uma das perguntas que uma das pessoas fez aqui. Fazer sexo antes do casamento faz com que eu venha perder minha salvação? E por que eu não posso fazer? Se eu não posso, por que eu não posso fazer isso? Será que isso contribui também para que os casamentos venham acabar, o sexo antes ou o sexo depois? A minha visão é diferente sobre sexo antes do casamento. Penso que você tem que trazer um ensinamento mais profundo aos jovens. Eu não sou do liberalismo, daquela coisa, pode tudo. Mas eu acho que se você estiver tratando de pessoas maduras, pessoas inteligentes, pessoas compromissadas com a relação, para mim, eu acho que o casamento, ele já nasce no namoro. Para Deus, o casamento já é um namoro. Desde que esse namoro seja sério e compromissado. A relação sexual é só uma complementação. Eu não acho que é pecado a relação antes do casamento. Eu não acho que é pecado. Eu acho que se você tiver pessoas maduras e inteligentes, podem fazer sexo. Pra mim, por exemplo, se você ler aqui, o texto que você leu, Guilherme, Sim. leia aí para mim o versículo 23 do Gênesis, por gentileza. O versículo do 2 que eu li, né? Porque assim, a maioria dos cristãos, Jamil, eles discordam que sexo só depois do casamento. Só que é o seguinte, Reniel vai ler o texto aí de Gênesis
Capítulo 2, 23. Disse o homem, esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Para mim, o pecado de Gênesis, no capítulo 2, é a desobediência, é comer do fruto. Mas penso que a relação sexual já existia. Já existia. Ossos dos meus ossos, parece que está falando de entranhas, né? Parece que está falando que o que é dele é dela e o que é dela é dele. Dessa forma que eu penso. Eu não acho que sexo antes do casamento, para pessoas maduras, para pessoas compromissadas, que sabem onde quer chegar, que ninguém quer enganar ninguém, que ninguém quer manipular ninguém, que ninguém quer usar ninguém, para mim a relação sexual ela se torna uma necessidade fisiológica. Não sei se eu me Chegando na minha resposta, eu vou te devolver uma pergunta. Quando você diz assim, são para pessoas maduras que sabem o que quer, dentro de um namoro. Eu acho que a pergunta que você vai fazer é a mesma que eu ia fazer. Estamos namorando, somos maduros, sabemos o que queremos. Tivemos o ato sexual. Amanhã ou depois estamos namorando. Não deu certo. Vamos nos separar. E aí, como fica essa questão? Então, mas Deus vai tratar com a consciência, né? Eu tô namorando, tô casado. A minha consciência está me dizendo isso. E está me levando a isso. Ninguém casa para separar. Eu nunca casei para separar. Tive relações sexuais antes do casamento com minha esposa, já cristã. Então, assim, essa é um ensinamento dos pastores que eu acho que tem benefício e também tem os pontos negativos. A gente vê isso no dia a dia, a gente vê isso no dia a dia. Eu acho que o seguinte, eu acho que o não fazer sexo, eu acho que não garante muita coisa. Se garantisse, nós não tinha tantas separações. Porque muitos pensam assim, Jamila, mas você conhecer a pessoa antes, qual a graça que tem? Qual o prêmio disso tudo? Entendeu? Mas em contrapartida, você vê pessoas que não tiveram e depois chegaram lá na frente e separaram. Agora Eu acho que sim, não é. eu como pastor, é um exemplo, eu Uhum. como pastor, como eu vou chegar na igreja, porque a gente está no contexto cristão, né, aqui. Como é que eu vou chegar na igreja, que eu sou pastor, e vou falar bem assim, é lícito o sexo antes do casamento? Como isso vai impactar os jovens, não só os jovens, mas como vai impactar os fiéis daquela igreja? Será que isso não vai ser algo prejudicial? É justamente para aquilo que já me falou. Se eu chegar e falar bem assim, é lícito que o jovem ou qualquer pessoa que quiser fazer, faça sexo antes do casamento, sendo compromissada, será que essa pessoa sendo compromissada da forma que ela vai ser compromissada, será que se ela tem esse compromisso dentro dela, por que não efetivar um casamento? Entendeu? Você está passando a pergunta? É sim. E aí eu já vou incrementar a pergunta. O mesmo compromisso que a gente tem dentro de um namoro é o mesmo compromisso de um casamento? Na minha opinião, sim. Não, Então, no namoro, a pessoa, ela teoricamente não mora junto. Claro que hoje a aí realidade já você está esconde a bem verdadeira identidade. perturbada. Isso que você quer dizer, não? Quando Não, vai eu na fase digo da com conquista, relação. eu Não, eu, minto, eu compromisso. digo no compromisso mesmo. No namoro, é muito mais fácil a gente romper a ligação do que dentro de um casamento. Num casamento existe todo um contexto que pesa mais, que você tem que pensar duas vezes antes de abrir mão dessa união. Pensar em separação, né? Exatamente. Não é assim, a gente tá namorando aqui, eu vou te ligar e falar, Atila, ó, cansei, não quero, não dá mais pra mim, tchau. Não me liga mais não, não me manda mensagem, vou te bloquear. Papo, pronto, acabou. Agora, num casamento, não tem chance nenhuma disso acontecer. Você chega em casa, a pessoa tá lá. Não, e aí você tem conta pra pagar, Sim. você tem bens juntos, entendeu? Tem uma realidade, você tem que dar um respaldo social também diante de um casamento. Namoro não, tanto que você vê inúmeros relacionamentos de namoro acabando, e as pessoas, tá bom, tudo bem, você vai superar, vai vir uma pessoa melhor, Deus tá preparando uma pessoa pra você, não sei o quê. Então, o compromisso, ele fundamentalmente, ele não é o mesmo.
Mas siga a sua pergunta, que a minha resposta está Não, aqui pronta para você. Reniel falou como é que o pastor vai ensinar as ovelhas dele ao sexo. E como é que ele vai lidar, ele É. dizendo assim, é lícito. Não, claro que você vai tratar esse assunto de maneira inteligente, né? É, o jovem está na sala do pastor, conversando com o pastor, se ele for inteligente, ele vai instruir o relacionamento, vai falar como é que deve ser conduzido, o pastor bem preparado, entendeu? Ele não vai dizer isso para a igreja, abertamente. Porque ali tem pessoas imaturas, pessoas que não sabem absorver uma informação mais profunda. É dessa forma que eu penso. Eu acho que individualmente você trazer isso, eu acho que há pessoas maduras, pessoas preparadas. Eu não vou generalizar, mas você acha que nesse contexto que a gente está vivendo hoje, nesse mundo que a gente está vivendo hoje, Mas já estão fazendo, o problema é isso. Isso não pode ser. Mas a gente também não pode tornar o errado certo, porque ele está sendo cometido várias vezes. Quando a gente normaliza Não, o eu acho- erro, a gente cai no erro também de inverter o que a palavra de Deus traz. Não, é porque assim, partindo do ponto que que eu não creio que é pecado, para mim você falar isso para pessoas maduras e preparadas, para mim, normal. então você crê que não é pecado desde que a pessoa fique com aquela pessoa pro resto da vida. Pra É mim, um casamento sem ter o papel. Para mim, pecado tá no engano e na mentira. Entendeu? Você fazer sexo com uma pessoa que você ama, que você gosta e que você quer para a vida, para mim não é pecado. Mas há uma divergência. Um exemplo. Eu posso. Eu posso querer. Eu tenho ciência disso que eu quero levar essa pessoa para a vida. Mas talvez a pessoa que eu quero levar para a vida não quer nada comigo, Átila. Me explica isso daí. Ô, Átila, porque assim, é muito difícil a gente partir para o pressuposto é certo, é errado, é pecado, não é pecado, quando a gente está falando onde ambos, que eu creio que é essa a sua linha de raciocínio, onde ambos têm esse compromisso. Só que eu tô falando, Raniel, eu não, se eu fosse solteiro, eu não tenho como saber o que minha futura esposa iria pensar. Jamile sabe que essa autoproibição, ela gera tarados. Isso aqui é fato. Quando você comprime uma coisa, quando você impede de fazer algo, quando você... Taradas também. Cara, bicho, isso aqui você vai gerando tarado, principalmente no meio Cristão. Entendeu? Quando você é punido de fazer uma coisa, proibido de fazer uma coisa. Então eu acho que é melhor você trabalhar com consciência. Ensinar que, ó, esses aqui são os prejuízos, esses aqui são os pós, esses aqui são os contras. Não vai brincar com o sentimento de ninguém. Entendeu? É dessa forma que eu penso. Quando você diz assim, eu vou partir disso daí e vou seguir em frente. Quando você diz assim, o controle gera tarados, é um posicionamento um tanto quanto equivocado. Porque o que acontece? A proibição, em momento nenhum, ela vai definir o que a pessoa vai ou não fazer. Isso aí é do íntimo da consciência dela. Porque, por exemplo, dentro do meio cristão, a gente tem, né, esse entendimento de que sexo antes do casamento, ele é pecado. Por quê? Cristo, ele traz aí, né, em sua palavra, essa questão. Vai se unir o homem à sua mulher e ambos se tornarão uma só carne. O sexo, hoje, tanto pela visão da psicanálise, quanto pela visão fisiológica de tudo que eu quero trazer, sempre os três conceitos aqui associados, existe uma ligação quando você tem uma atividade sexual com a pessoa, tá? E eu não estou falando só de penetração, não, tá? Eu estou falando de qualquer outro estímulo sexual, porque o ato sexual, ele não é somente a penetração, né? Pênis com vagina. E aí, o que acontece? Quando a pessoa, ela se expõe antes desse relacionamento, entra aí algumas situações. A exposição de risco, porque hoje a gente sabe que o uso de preservativo, ele é praticamente inexistente dentro desse relacionamento, principalmente
somente se for dentro de um relacionamento como um namoro. Que a pessoa tem essa visão de que eu estou namorando para casar, então não tem por que eu usar um preservativo. Então a pessoa ela está se expondo a doenças, que hoje a gente sabe que tem, e a gente não pode, em hipótese nenhuma, colocar a mão no fogo por aquela outra pessoa. No entanto, se é uma pessoa que ela tem consciência, que ela vai se casar com a pessoa, ela tem todo aquele preparo, ela vai se guardar. Porque nós somos templos do Espírito Santo. Então, o que justifica eu entregar o meu corpo a um e a outro meramente porque eu estou amando no momento e não necessariamente porque eu estou dentro de uma aliança com essa pessoa. Já vou complementar isso. Outra coisa, o sexo antes do casamento, ele também é responsável por inúmeros fracassos no sexo pós-casamento. Porque, por exemplo, se eu tive sexo com um cara que mandou ver, que foi top, que me fez ir no céu e voltei, e quando eu caso com um homem que, de certa forma, não faz tanto quanto aquele fazia, quando eu for para a cama com o meu atual marido, você acha que eu vou pensar em quem? É verdade. Eu não vou muito por essa forma. Não dá. Eu já ouvi sobre isso, mas Existe uma comparação. E isso eu não estou falando que é um machismo, não. Tá? Isso aqui eu estou falando dentro do Comprovação. estudo da psicanálise, estudo da mente humana. A comparação é hoje um dos principais motivos com relação ao fracasso dentro do sexo também. Claro que está associado à intimidade no dia a dia, a todas essas outras questões que não competem ao que a gente está falando aqui agora. Mas o sexo, dentro da visão cristã, ele é sim você acha pecado que o antes do sexo é casamento. quanto por cento na relação? Rapaz, eu digo que os pilares do casamento são oração, união e sexo. Para mim, não tem Os outra três têm que coisa. andar juntos. Mas chega uma hora que o sexo não é tão pontual assim. Mas quando é essa hora? O sexo, ele é vitalício. Ele é vital para a pessoa. A mas- pessoa idosa pode estar com 90 Não, mas é porque anos. eu vi alguém dizer assim que o É. sexo é 80% numa relação. Mas tem hora que esse sexo ele deixa de ser por conta do cansaço, por conta do E tempo. aí entra por seu conta esforço exatamente. para não deixar ser levado. Porque não é porque você tá cansado, porque assim, o sexo, o problema que a gente, na nossa A mentalidade mulher não está hoje. preparada para o tempo do homem. A mulher tem o tempo dela. Exatamente. E o problema do sexo hoje, na nossa mentalidade, é achar que o sexo é para o nosso prazer. É pra satisfazer a É outra para pessoa. satisfazer o outro. Eu vou satisfazer meu esposo e meu esposo vai me satisfazer. Tanto que lá em Coríntios ele vai dizer para não se negar um ao outro, exceto em caso de jejum, e mesmo assim, Antes tem que terminando o estar em concordância. jejum, exatamente, em concordância, e terminou o jejum, se aproxime novamente para que Satanás não os tente. Então, assim, entra todo um contexto, né? A gente vai falar de traição, de desejo, de fantasia, de tudo a partir disso aí, dessa ausência. E quando você diz, o casamento, em determinado momento, o sexo não passa a ser tão importante porque tem cansaço, tem isso, tem aquilo. Tem cansaço. Em qualquer momento da vida, se a pessoa é nova, velha, independente da idade. Agora, a que ponto você quer deixar esse cansaço te vencer em detrimento de fazer a outra pessoa feliz? É claro que existem momentos que realmente a exaustão é tamanha que o corpo não dá conta de se envolver. Mas, por exemplo, o homem chega completamente exausto. A mulher vai, faz uma massagem ali nele, bota ele para descansar, ele tira um cochilinho ali, ele acorda, ele tá novo em folha. Aí a mulher vai se negar e não sei o quê, porque eu não quero, por causa disso, daquilo, outro. Vai ficar fazendo cheiro mole? Se essa mulher ela tá fazendo cheiro mole, alguma ausência também por parte do homem ela tá tendo. Talvez Você aquele acha homem. que o homem pensa mais em sexo do que a mulher? Naturalmente, eu não estou dizendo que todos, mas naturalmente o homem pensa mais Entende, em né? sexo do que a mulher. Agora, existem casos sim que a mulher pensa mais em sexo do que o homem dentro do relacionamento. Mas, majoritariamente, o homem, ele foi feito para produzir, para deixar descendentes. Então, o homem, ele acaba pensando mais em sexo do que a mulher.
Agora, e aí entra o contexto que eu citei lá atrás. O homem, ele enxerga o sexo de uma forma. Para o homem, bastou olhar, ele tá pronto e querendo. Para a mulher, não. É uma Então, construção ao longo do dia. É no momento que você levantou, se você fechou a cara para ela, meu amigo, saiu sem dar tchau, tu nem espera de noite. Já Que era, não tá adianta. acabou. Agora, se é um cara que levanta de manhã, bom dia, A meu pastora ali amor. tá rindo. Dê um bom dia, dê um abraço, tchau, bom trabalho, fica com Deus. Se você demonstra carinho por essa mulher, a possibilidade de noite ela lhe presentear é altíssima. Então, vai muito desse comportamento. E aí entra a questão que a gente falou de cair na rotina, do desfazer dos relacionamentos. Porque hoje as pessoas estão tão acostumadas com a velocidade da internet, com tudo muito fácil, e aí quer trazer isso para nossa vida real. E não é desse jeito que Ô, funciona. Jamile, dá tempo, Renan? Eu queria entrar em outro assunto, mas pode falar aí. Calma aí, calma aí. É porque nós só temos 5 minutos. Agora eu Só? Só. Agora quem vai jogar além na fogueira sou eu. A Bíblia fala de adultério, que é a traição, né? A traição. E a Bíblia fala de fornicação, que, Eu ia falar sobre isso. que para muitos cristãos... Eu posso ler o texto? Peraí, rapidinho. Para muitos cristãos, a interpretação é sexo antes do casamento. Só que quando eu disse no começo que alguns textos, erro de traduções, que para mim, fornicação, a palavra vem de fornos, que na antiga Grécia existia aqueles fornos e as prostitutas, elas faziam sexo ali atrás, usavam como motel à noite. Então, daí vem a palavra fornicação, vem de fornos. Então, essa palavra fornicação, ela entrou nesse texto como fornicação, sexo antes do casamento. Por isso que eu entrei nessa questão do sexo antes do casamento, que não é pecado, porque essa palavra de fornos veio da antiga Grécia, onde as prostitutas usavam esse lugar, esse fornos, para vender o seu corpo. Então, assim, não tem nada a ver uma coisa com outra. Eu acho que o sexo antes do casamento, se ele for entre duas pessoas maduras, preparadas, não tem problema. Você entrou no assunto aí que Aí eu você vai. amo, que é a questão da tradução do grego, que é o Novo Testamento foi escrito em grego, do grego para as línguas que a gente tem hoje e, naturalmente, o português. Bora lá. Do grego, presta atenção, você falou aí da questão do fogo. Do grego, o nome grego significa fornicação. A palavra original é porneia. E o que é que significa porneia? Porneia significa ato sexual que não seja entre os cônjuges. Cônjuges, a gente sabe o que é, Casados. tem que estar casado, né? Então, quando a gente passa ali do termo porneia, do grego, traz hoje por escancarado, é ato sexual entre pessoas que não são cônjuges. E aí, quando a gente vai lá pro texto de 1 Tessalonicenses 4:3, vai dizer bem assim, ó. O apóstolo Paulo vai dizer bem assim, ó. 4:3. Esta é a vontade de Deus para que vossa santificação, para a vossa santificação, que vós abstenhais da fornicação. O termo usado aqui é porneia. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. E para encerrar aqui que a Para gente... encerrar já? Já, nós só temos mais 2 minutos. Caramba, então- Para encerrar, depois eu vou colocar uma caixinha de pergunta lá no Então fala Instagram. logo que eu já Para quem quero falar. quiser. Eu tenho uma pergunta aqui para a Jamile e para a Átila. A gente tem que ser bem breve aqui. E também, se qualquer coisa, a gente encerra a transmissão. Já quero agradecer você que está nos ouvindo aí na Caçula FM. Qualquer coisa, a gente encerra a transmissão e passa mais uns 5 minutinhos com a transmissão no YouTube. Você tá certo aí, né, pastora? Qualquer coisa, você encerra. Homossexual. A pessoa vai falar bem, a pessoa falou bem assim, ó. Sou homossexual desde pequeno. Na escola sempre fui excluído pelos meninos e tinha amizade mais com as meninas. Cresci me escondendo me escondendo das pessoas com medo dessa rejeição e até hoje, quando me perguntam, tenho vergonha de dizer: Deus irá me condenar por algo que não escolhi ser? É a primeira pergunta. Segunda pergunta é: consigo deixar o desejo da carne de lado e viver com Cristo? Segunda pergunta. Vamos para a terceira.
será que um dia eu consigo casar? Terceira pergunta. E a última pergunta, alguma mulher se casaria comigo? Gente, isso é tema para uma pregação, uma ministração completa, viu? Eu vou ser bem breve aqui no comentário. Primeiro eu vou ainda trazer o tema anterior. Sim. Que é muito delicado, Átila, quando a gente considera somente um versículo e acaba anulando os demais. Porque, por exemplo, se você diz que, né, trouxe essa tradução aí da fornicação e por isso o sexo não é pecado antes do casamento, você anula quando Deus diz que se tornará o homem e a mulher uma só carne. Porque o que é um não se desprende mais, não se torna dois, exceto se eu quebrar e aí um dos dois vai sair danificado aí dessa relação. Então, dentro de um namoro, porque, por exemplo, se você me disser, a gente nunca casou no civil, mas a gente tá morando há não sei quantos anos, já tem filho, já construiu família, não tô casado. Tá sim, perante a Deus você tá casado. O que falta aí é oficializar perante a lei do homem, porque Deus ele também nos traz essa responsabilidade Que é ligado no céu, ligado na terra. de seguir as leis dos homens. Ok, até aí tudo bem, passou isso daí, vamos entrar aqui no outro assunto. Esse assunto de homossexualidade, ele é um tanto quanto delicado. Porque o que acontece? Aí, essa pessoa ela já trouxe algumas informações, né, de que durante a infância ela sempre se identificou mais com mulheres. Eu, enquanto psicanalista, iria mais a fundo. O porquê dele se identificar com mulheres. O que ele estava buscando nessa conduta feminina que ele sentia ausente nele. Quem ou o que ele estava tentando, de certa forma, agradar, ou não necessariamente agradar, mas justificar, tá? Eu iria buscar na infância dessa pessoa o que possivelmente levou ele a assumir esse tipo de comportamento. Se foi uma falta do estímulo masculino que não incentivou nele, porque quando a gente nasce, nós temos as duas energias, masculina e feminina. Cabe na criação identificar se eu, enquanto mulher, tanto que hoje a gente vê inúmeras mulheres que acabam tendo a necessidade de se masculinizar para sobreviver, porque não existe uma referência paterna, não teve quem lutou por elas, então, com o mecanismo de defesa, acaba avançando nisso aí. Então, eu investigaria a infância dessa pessoa. Qual foi? Se Deus vai me condenar? Deus irá me condenar por algo que não escolhi ser? Bom, Deus, em momento nenhum, ele vai condenar o homossexual, mas ele condena claramente a prática homossexual. O homem, ele pode ser, né? Aí acredito que seja um homem. É um homem. Então, esse homem, ele pode claramente, né, ter essa atração sexual por homens, mas ele pode sim também se conter, desde que a vontade dele seja se conter em prol da fé cristã. Porque, por exemplo, eu tenho medo do que os meus pais vão dizer. A pergunta que eu faria para essa pessoa. Ele fala que tinha vergonha de dizer quando alguém perguntava. Então, a pergunta que eu diria: para que você quer abandonar essa prática homossexual? Porque a partir do para quê e do porquê, eu vou saber como conduzir essa orientação. Porque se ele me disser, eu quero abandonar porque meus pais não vão aceitar. Porque a sociedade não vai me aceitar. Então, isso não é justificativa. Você pode hoje, principalmente hoje em dia, você pode ser homossexual, se relacionar com pessoas do mesmo sexo sem problema nenhum. Porque não é um crime socialmente visto. Crime é a pedofilia, é estupro, mas a prática homossexual ela não é como crime. Agora, se a pessoa me disser, eu quero abandonar porque contrapõe a minha fé, o que eu acredito em Cristo Jesus, aí sim, a conduta é outra. Aí essa pessoa ela vai passar por um processo de transformação, porque ela vai entender, vai aceitar o que Cristo tem para ela, da formação que Cristo planejou e projetou, e aí ele vai entrar no processo. Porque da mesma forma que ele condicionou a mente dele a ter essa vontade homossexual, ele pode também futuramente vir a ter desejo por outras mulheres. E pode ser que também que não tenha, que siga a vida sem ter desejo sexual. E tá tudo bem também. Porque se para ela a prioridade for viver dentro da fé, exercendo a fé cristã, não vai ser o ato sexual que vai definir se ele vai ou não conseguir isso daí. Ele abdicando, ele vai conseguir ser pleno aí dentro da fé cristã.
E com relação à salvação, eu sou muito pontual com relação a isso, é Cristo quem salva. Nós não estamos aqui para poder dizer se você vai ser salvo ou não, mas ao mesmo tempo a Escritura ela é muito clara. Se você está dentro da prática, ao que a gente lê e entende, não combina com a salvação. Sim, as últimas duas perguntas. Será que um dia eu consigo casar? Alguma mulher casaria comigo? Eu queria entrar nessa aí. Será que eu podia casar? Eu acho que ninguém deve casar se você sabe que você tem uma queda por outro sexo, entendeu? Eu acho que você vai enganar a pessoa, acho que você vai mentir, entendeu? Eu acho que primeiro você tem que buscar uma conscientização para depois entrar num relacionamento. O que você fala sobre E se existe um relacionamento, por que não ser transparente com a pessoa? Eu não vejo problema em falar, olha, eu venho de um histórico homossexual, eu tive essa realidade, eu tô disposto a mudar, me interessei por você, você entra nessa jornada comigo? 100% transparente, se ele tiver o apoio. É muito difícil. É difícil, Átila, porém, o mundo precisa de pessoas, como você mesmo disse, maduras. Até porque se uma mulher que sabe da condição dele e ela não quer, é total direito dela. E aí ele fez certo em expor e ela também fez certo em expor que ela não tem interesse. Mas em algum momento, se ele realmente tiver interesse em desenvolver esse casamento com uma mulher, constituir família, essa mulher, o que não pode é fazer isso aí que você falou, é mentir. Porque aí você já começa o processo errado. Agora, a partir do momento que você expõe sua situação, se a pessoa abraçar a tua causa, meu amigo, não tem porquê. Na verdade, eu enxergo mais aquela história, melhor sermos dois do que um, porque se eu cair, eu tenho quem me sustenta. Então, é uma pessoa que já vai saber dos meus problemas, já vai estar atenta ao meu contexto, já vai me ajudar a me controlar. Porque, por exemplo, se eu estou no ambiente de trabalho, tem um cara me mandando mensagem, eu tive um histórico homossexual. Ao mesmo tempo, aquela mulher vai estar ali para me dar a visão, falar, ó, fica atento. Talvez você não esteja percebendo, está acontecendo isso, isso e isso. O que você acha? Você acha que isso está certo? Então, acaba auxiliando também nesse processo de transformação que essa pessoa vai vivenciar. Eu acho completamente normal e acredito sim que existam mulheres que possam se interessar por ele. Então tá aí sua resposta, não vou falar o nome, porque Não é desista, antiético, meu amigo. né? Mas não desista, Deus tem um plano para a sua vida, não se esqueça. Atila, tem alguma coisa para falar? Não, já sei. Então, gente, eu quero agradecer Jamile que esteve aqui hoje com a gente. Vai estar com a gente também. Falamos pouco, mas Vai estar com a gente aqui sempre também. Em nome de Jesus, eu creio assim. A Átila também vai estar aqui sempre com a gente. E eu quero agradecer a Átila, quero agradecer a pastora, todos vocês que nos assistiram até agora. As pessoas que nos ouviram na Caçula FM, que estão nos assistindo aí agora, muito obrigado por você ter ouvido ali o nosso podcast lá pela Caçula FM. E você que está nos vendo aí pelo YouTube, que tem acompanhado a gente, eu quero agradecer você. A gente está aqui para liberar algo para você, trazer conhecimento. E eu quero agradecer você por isso. Gente, muito obrigado por tudo. Deus abençoe a sua vida. E eu não posso deixar de fazer aquele final. Graça e paz, povo de Deus, povo abençoado. Estamos encerrando mais um programa. Que Deus possa abençoar a sua vida, não hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus.